O que faz a diferença entre o cristão e o mundo é a qualificação do crente para enfrentar o mundo. E essa qualificação só é possível mediante a aquisição do conhecimento sistemático e contínuo da palavra de Deus. E a Bíblia nos dá a visão correta e clara deste mundo. A igreja não pode fugir ao seu papel de proeminência neste mundo. Ela precisa se impor através de cristãos altamente preparados e conscientes do seu papel no mundo. Essa preparação bíblica objetiva alcançar, sem dúvida, o intelecto, mas também o coração dos cristãos. Cada cristão precisa estar convicto de sua própria salvação e preparado para transmitir a mensagem do Evangelho. Por isso, não podemos relegar a importância da escola bíblica dominical na estrutura da igreja. Porque eu entendo que a escola bíblica dominical é uma força motriz, é o braço direito de qualquer pastor que se preze. A escola dominical pode ser a ajuda maior que um pastor pode ter em seu ministério, no sentido de alimentar o rebanho. Por quê? Porque ele faz valer a sua voz pastoral através de cada professor, desde aquele professor que fala para as criancinhas pequenininhas até as pessoas mais idosas. A voz pastoral obedece a uma unidade doutrinária através das lições bíblicas. Daí porque a casa publicadora, ela se preocupa em promover congressos como esses. Para quê? Para manter a unidade doutrinária, para manter a nossa ortodoxia e evitar aquela pluralidade teológica que está entrando no seio das nossas igrejas. Nossos púlpitos onde as pessoas não têm mais uma linha teológica. Gente que se diz membro da Assembleia de Deus e vem pregar ideias completamente antagônicas ao pentecostalismo verdadeiro. Eu não creio que o Espírito Santo esteja feliz com isso. Entre bons pregadores e bons ensinadores, e bom para mim significa aquele que é comprometido com a Bíblia. Nós temos péssimos pregadores, péssimos ensinadores, que ensinam na cara de pau heresias no nosso meio, que vem para modificar aquilo que nós cremos, que vem para modificar aquilo que nós sempre acreditamos. Está na hora da igreja se acordar. Uma igreja sem ensino se torna vulnerável às heresias dos tempos atuais. E nesse terceiro milênio, não precisamos de algo que substitua a escola bíblica dominical. Não há desculpa para pastor nenhum, e eu falo como pastor, que diz que não tem escola dominical porque o povo não gosta. Não gosta porque você não gosta. Se você acreditar que a escola dominical é uma bênção para o seu ministério, você vai se acordar. Talvez se acorde tarde demais, quando você vê um monte de heresias pregadas nos púlpitos das igrejas. Já temos igrejas pentecostais, não somente da Assembleia de Deus, onde as mensagens são pluralizadas com um monte de ideias equivocadas que não correspondem à nossa ortodoxia bíblica ensinada na palavra de Deus. Não se assuste quando eu falo de ortodoxia. Eu não estou falando de radicalismo. Eu estou falando de fidelidade ao que a Bíblia ensina. Me interessa em que os teólogos sejam capazes de escrever livros que venham ampliar o nosso conhecimento, mas não para criar dúvidas e criar problemas e criar uma outra teologia que não tem nada a ver com a nossa. Não posso admitir que o espírito mundano das vãs filosofias seja capaz de entrar no nosso meio e já termos pregadores nossos que não acreditam mais nos milagres da Bíblia Sagrada.
não consigo admitir que um pregador que se diz pentecostal venha dizer que todo o Velho Testamento é uma grande alegoria. Porque uma pessoa que diz isto não conhece hermenêutica bíblica, não sabe interpretar a Bíblia, não sabe distinguir o literal do figurado, e por isso eles têm essas ideias. Se ele não acredita em milagre, está na igreja errada. A infiltração de ideias, de conceitos e doutrinas fora dos parâmetros da Bíblia Sagrada tem a resposta do apóstolo Paulo, que as denomina de filosofias e vãs sutilezas. Em Colossenses, no capítulo 2, versículo 8: estai de sobreaviso para que ninguém vos engane com filosofias e com seus falazes sofismas, segundo a tradição dos homens, segundo os elementos do mundo, e não segundo Cristo. Irmãos queridos, só poderemos deter a força desse sistema satânico se estivermos devidamente preparados para os embates intelectuais contra a nossa fé, que procuram minar a nossa força como igreja. Essa escritura aclara o nosso entendimento para o fato de que a igreja cumpre a sua missão entre as criaturas humanas, a humanidade, pregando e ensinando sobre o poder do Evangelho de Cristo, que restaura e que transforma a vida das pessoas. Mas queremos que vocês, pelo menos, sejam despertados para lembrar de que a palavra de Deus é a fonte maior à nossa disposição para recebermos a força do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor. Amém.